Mensagem do Céu. Mensagem do Céu de hoje, eu recebi uma solicitação de uma pessoa com muita sinceridade no seu espírito, né? Me tocou profundamente. Uma pessoa colocando o céu, eu gostaria muito de ter resultados práticos. Eu tenho orado, eu tenho buscado a presença do Eterno e muitas vezes eu me sinto fracassando. É como se eu não tivesse êxito. Eu jejuo, eu busco, eu estou ali presente nas reuniões de orações, eu estou nos Hagim, eu estou, enfim, no Shabbatot, mas existem alguns processos na minha mente, nas minhas reações que eu não estou sabendo lidar. E eu gostaria muito de falar sobre esse envio que me foi feito, que foi uma palestra, na verdade, do Calabres, né, um neurocientista, enfim. E eu gostaria de trazer para vocês os aspectos voltados plenamente pela Torá em relação a esses conceitos e que possam facilitar o seu entendimento sobre algo que permeia a humanidade, permeia a vida de toda a humanidade, que passa pela hipocrisia, queridos. Se nós não entendermos o processo de hipocrisia, como é que ele opera e por que Yeshua é o único pejorativo utilizado por ele, é a hipocrisia. E eu espero hoje colocar isso de um modo bastante claro para que nós saibamos lidar com isso, não somente lidar com a nossa própria vida, para que nós venhamos a ter um resultado, mas também para que não entremos nesses embates onde nós consideremos que não temos evolução nos processos que o Eterno nos entregou para que nós tivéssemos entre eles, não é? Mansidão, longanimidade, paz, domínio próprio, todas as coisas que a Ruach HaKodesh tem aberto o seu tesouro precioso para dar para a minha vida e para você. Que o Eterno fale ao seu coração em nome de Yeshua. Dentro dessa tentativa de entendimento sobre a dificuldade de mudanças pessoais, a dificuldade que eu e você podemos enfrentar em alguma área da nossa vida ou em várias áreas da nossa vida, que exigem demais, deveras, que a nossa mente seja renovada. E esses conceitos que têm trazido um aprisionamento mental, facilmente você pode identificar, serão medos, fobias, depressão, padrões de comportamento que precisam ser enfrentados por você e por mim todos os dias, para que nós possamos forçar uma alteração. Queridos, é forçar. Quando eu falo forçar, não é agir com violência, mas todo aquele que já iniciou algum processo ou de uma mudança alimentar, um regime para qualquer tipo de coisa, ou que tenha de fazer exercícios físicos, vai passar por uma grande opressão interna, uma resistência interna para realizar aquilo que você se propôs a fazer. E isso vai passar pelos seus parâmetros, aquilo que você tem como parâmetro, e alguns deles, certamente, tanto na sua vida quanto na minha vida, podem não ser verdadeiros. Então vamos começar a compreender como é que isso funciona e como é que a nossa mente pode nos enganar, não é? Ela pode nos enganar. A pessoa fez lá uma dieta, não é? Um regime alimentar ali rígido, e ela fez todo o esforço, chegou no final da semana, vai na balança, 200 gramas ela perdeu, né? 200 gramas, né? Como é que pode um negócio desse? Como é que eu lido com isso? Queridos, é importante ter entendimento de que o resultado de um pequeno alteração no princípio de uma dieta é a certeza de que você está tendo êxito. E se você persistir, você vai ver que o resultado certamente vai vir sobre a sua vida. O problema nosso é sempre a perseverança. Nós lidamos com sérios problemas de perseverança. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Hashem. Nós não vamos experimentar qual é a perfeita, a maravilhosa bondade dele sobre as nossas vidas, que é agradável
Esses dias o Eterno falou novamente conosco acerca dos exercícios físicos, que a gente pudesse cuidar da nossa saúde. Nós não sabemos as consequências de uma decisão, de um desleixo sobre isso. E porque ele falou, é claro, a gente voltou a fazer exercício, é verdade? Manda quem pode, não é verdade? E o que acontece, queridos? Eu fui para fazer os exercícios como quem estivesse sendo arrastada. Na hora que meu marido me chamou, querida, chegou o horário do nosso compromisso. É um compromisso, cuidar de nós é um compromisso. E esse corpo é o único veículo que nós temos operacional nesse mundo. E naquele momento, queridos, eu fui caminhando para a esteira, honestamente, parecia que eu estava sendo arrastada para o pior lugar do universo. Mas quando eu comecei, inclusive eu pensei, eu não vou conseguir caminhar a quantidade que eu caminhava antes, mas aquilo foi prazeroso, foi muito prazeroso. Era como se o meu corpo estivesse necessitado, mas os meus processos mentais, eles inviabilizavam que eu pudesse fazer algo que era benéfico para o meu próprio organismo, não é? Existe uma pessoa que eu tenho acompanhado, um professor, na verdade, de liderança ética, um psicólogo, o Jonathan Haidt, não sei quantos já ouviram sobre ele, embora hoje ele também seja um militante político, mas ele trabalhou algumas questões sobre essa área conflitante do cérebro. Eu deixei até um videozinho para vocês que fala sobre isso, vou deixar na descrição desse vídeo também. Ele é um professor de liderança e ética da Universidade de Nova York, e ele colocou as nossas emoções como sendo um elefante. E o piloto a pessoa que estaria conduzindo esse elefante seria a nossa razão. Então imagine um homem montado num elefante. As emoções é essa massa de peso, não é verdade? Massa de peso e de vontade. Esse é que é o grande problema que nós enfrentamos. Não é apenas uma massa de peso, mas é uma massa de vontade. As emoções, queridos, eu gosto muito dessa expressão de Jonathan Haidt acerca disso, porque o elefante, ele pode ficar desgovernado, não é? As escrituras vão falar, loucura é mulher apaixonada, não é? A paixão, ela realmente cega o entendimento. Então, um elefante desgovernado não tem quem o detenha, queridos. Não adianta o pai, a mãe, os irmãos ou quem quer que seja. E pior, nós vemos quando essa paixão avassaladora ocorre com pessoas que fizeram seus votos de casamento, não é? Fizeram seus votos matrimoniais e tem outras pessoas envolvidas, e quanta destruição nós temos visto com esse elefante desgovernado. E muitas vezes a pessoa, quando percebe que foi enganada por suas emoções, ela não consegue mais recuperar sua família, não consegue mais recuperar sua casa, não consegue recuperar o seu prestígio, a confiança daqueles que fatalmente foram afetados em virtude deste elefante desgovernado não corresponder à voz do condutor. O elefante também pode viver com seus traumas. Eu já tratei algumas vezes sobre isso, que é justamente uma parte dessa crônica de Haidt, dizendo você teve um trauma, então o elefante foi preso a uma pedra pequenininho, e quando ele cresce é só amarrar uma corda na sua perna que ele fica imobilizado. Então, nossos traumas também, eles podem fazer com que esses sentimentos se tornem tão obtusos ao ponto de nós não podermos lidar com a mudança necessária, com os novos desafios. A nossa motivação pode ser completamente afetada por um trauma, não é? Então, nós vamos ter também o elefante empacado. O elefante empacado é aquele elefante que não adianta, ele não vai mudar de ideia acerca de determinada coisa, mesmo estando errado, não se propõe a observar qualquer outra questão por um outro ponto de vista. Ele empaca naquela modalidade de pensamento e ele não consegue sair. Então, essa expressão do elefante é muito interessante, porque imagina
o condutor tentando empurrar um elefante empacado, não é, queridos? Imagina o condutor tentando provar para o elefante que aquela cordinha na patinha dele não está presa a uma árvore, não é? Ou então o condutor tentando parar um elefante desgovernado à sua frente. Então, a razão nesse momento ela fica muito diminuta. É muito difícil lidar com a razão quando as emoções estão afloradas, não é? E para compreendermos, né, o campo dessas emoções tão complexo que nós temos e tantos processos mentais, nós não podemos seguir se nós não falarmos de algo que rege as nossas emoções, que é a hipocrisia. A hipocrisia ela é algo tratado dentro das Escrituras. Yeshua é a única palavra pejorativa utilizada dentro das Escrituras, não temos outra tradução melhor do que a própria palavra hipocrisia, que é justamente você colocar para o outro o que você não faz, você apresentar para o outro o que você não faz. E as Escrituras vão tratar sobre isso. Shaul HaShalir, o apóstolo Paulo, vai dizer em Romanos 14, 22, a carta aos Romanos, não é? A fé que tu tens para ti mesmo, perante Elohim, perante o eterno, autoridade máxima. Feliz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, não é? Na proposta de você compreender o que eu estou falando acerca da hipocrisia, porque lamentavelmente este é um mal comum entre todos os humanos, não é? E eu vou procurar explicar isso do melhor modo possível para que você entenda os seus próprios processos. Pelo menos isso na universidade me ajudou a entender alguns dos meus processos e eu tenho procurado aplicar isso para saber, na verdade, será que a minha atuação nesse momento passa pela hipocrisia ou não? É importante que você possa ter esse entendimento e você possa ter descoberto no seu caminho acerca do que a hipocrisia e o mal que ela acarreta sobre a humanidade. Tem uma filósofa britânica, ela nasceu em 1920, ela faleceu, acredito que em 2010, agora há pouco tempo. O nome dela é Philippa Ruth Foot, e ela propôs um experimento sobre ética chamado o Dilema do Bonde. Por isso que eu coloquei o postzinho lá na página para você entender o Dilema do Bonde, porque não é muito simples explicá-lo sem uma ilustração, né? O Dilema do Bonde é o seguinte: você está num lugar onde o bonde está descendo e imagine que tem duas pistas paralelas, né? Então você está próximo justamente da manivela que faria, na verdade, com que um trilho pudesse ser deslocado e você faria com que o bonde fosse por outro trilho. Num trilho, você tem amarrada, uma pessoa má, cruel, colocou num trilho 5 pessoas amarradas. Tudo bem? Então imagina o trem está, o bondinho está vindo e você tem 5 pessoas amarradas num trilho e no outro trilho você tem uma única pessoa amarrada por essa mesma pessoa cruel que fez essa maldade com estas vidas, não é? E você não está próximo dessas pessoas para amarrá-la. Você olha o bonde vindo e o bonde vai atropelar aquelas 5 vidas. Você não vai chegar a tempo para poder salvar ninguém, não dá tempo. Você olha o bonde, você calcula mentalmente, não dá para chegar lá e desamarrar essas 5 pessoas. Então, o que acontece? Você está ali ao lado desta manivela e você pode mudar o trilho para que mate, atropele apenas uma única pessoa. Qual seria a sua decisão sobre esta situação? Você puxaria a manivela? Então imagina, você tem 5 pessoas presas num trilho onde o bonde passaria e você no outro tem uma só pessoa amarrada ao trilho onde o bonde pode ser desviado. Se o bonde seguir no seu trajeto, ele vai atropelar as 5 pessoas. Se você puxar a manivela, esse bonde vai se desviar e passar apenas sobre uma única pessoa. O que você faria? Mas responda com sinceridade, não é?
Eu gostei muito da exposição ainda, deram uma forçada de mão dizendo, e se essas 5 pessoas fossem membros da sua família? Mas aí não cabe, porque e se o outro também fosse um membro da sua família, entendeu? Então vamos deixar o dilema da mesma maneira que a Filipa trouxe, sem nós termos vínculos de conhecimento com essas pessoas. Então você tem o bonde que vai atropelar 5 ou 1. Qual a posição que você tomaria? Na maior parte das expectativas onde é apresentado isso, as pessoas escolhem que se sacrifique uma vida para salvar 5. Sacrifica-se uma vida para que 5 pessoas continuem vivendo, não é? Então, esse é o primeiro momento. Mas numa segunda parte desse dilema, a Filipa propõe quase a mesma coisa, não é? Nós estamos do mesmo modo lá, com 5 pessoas presas aos trilhos do bonde, e você está em cima de uma ponte. Então imagine, você está sobre uma ponte, a uma certa distância das pessoas, não dá para você descer, e do seu lado tem um homem um grandão ali do seu lado, não é? E o bonde está vindo. E você tem aquelas 5 pessoas lá embaixo. E você tem esse homem grandão olhando lá embaixo, vendo que as pessoas vão ser atropeladas pelo bonde, possivelmente mortas. Não há como estarem numa outra situação senão de indefensável. E aquele homem grandão ali na sua frente, a pergunta que a Filipa propõe é: se você jogar o homem grandão no trilho do trem, o trem vai ter um impacto com o corpo do homem e o maquinista vai frear. E você vai salvar 5 vidas. Então, não tem muita diferença da primeira proposta, sendo que na primeira você tinha de escolher entre uma pessoa que está amarrada e as outras 5 que estão amarradas. Agora você tem uma pessoa que está na ponte com você, antes do impacto do bonde, com as 5 pessoas que estão amarradas no trilho por aquele malvado. E a pergunta que é feita é se você empurraria a pessoa no trilho. Você empurraria essa pessoa no trilho para salvar essas 5 vidas? Ela já está inclinada, ela já estava vendo a situação lá, estava assistindo, não é? É só você dar um empurrãozinho ali que ela cai no trilho. O bonde vai passar por cima dela e vai frear por causa disso. E aí você vai salvar 5 vidas. Neste segundo caso, as pessoas para quem é apresentada essa proposta, essa dinâmica, as pessoas normalmente dizem que não empurrariam o grandão. Elas não empurrariam o grandão. E por que elas fazem isso? Porque elas pensam desta maneira. Eu, particularmente, nunca passei no dilema do bonde, porque eu sempre pensava no bonde. Quanta gente tinha no bonde? Se o bonde descarrilhasse e morresse um monte de gente, tivesse bebês e velhinhas, idosas ali, ou idosos dentro daquele bonde, então, ou mulheres gestantes, então esse dilema do bonde, que a Filipa me perdoe, né? Mas para mim nunca serviu de parâmetro, mas é importante ter entendimento de como as reações das pessoas são acerca de tudo isso. A pessoa, ela consegue assassinar alguém se ela tiver uma alavanca na mão, mas ela não consegue se propor a assassinar alguém se ela tiver de colocar as suas mãos nessa pessoa para que ela perca a vida. Ela vai deixar que morra 5 pessoas ali. E essa é a dinâmica proposta para você entender um pouco da hipocrisia. Porque nos 2 casos as pessoas são assassinadas. Nos 2 casos você estaria escolhendo ou pela morte daquele que está amarrado no trilho ou pelo assassinato do grandão ali. Por que a diferença de escolha quando você tem de mexer numa alavanca ou quando você tem de empurrar com as suas próprias mãos? Essa questão lhe dá por causa do que nós temos por indireto, queridos. Aquilo que para nós temos uma desculpa que não fomos nós que fizemos. E hoje, dentro das situações das redes sociais,
as pessoas facilmente assassinam umas às outras, puxando as alavancas, que são teclas, não é? Que fazem, que levam a voz, que levam, enfim, as letras, porque elas não se veem empurrando a pessoa da ponte. Elas não se veem. E certamente quem trabalha num processo como esse na sua mente de difamação ou de depreciação de quem quer que seja, essa pessoa ela está agindo da mesma maneira que nós assistimos aquele filme A Caixa, que eu indiquei para você, não é? Você vai ganhar 1 milhão, mas uma pessoa vai morrer, mas é uma pessoa que você não conhece. Nós esquecemos que nós somos uma pessoa que alguém não conhece. Nós deixamos de ver que nós podemos ser aquele grandão. Nós deixamos de ver, na verdade, a nossa própria postura se nós estivéssemos na situação em que o outro está sendo colocado pelas nossas vidas, pelas nossas certezas hipócritas. E eu vou explicar para vocês por que as nossas certezas se tornam hipócritas quando nós tomamos uma posição de juízes, de exercer julgamento sobre quem quer que seja, não é? Cientificamente, a hipocrisia ela está associada à busca da consistência, não é? São padrões normalmente exclusivos. A consistência do que é consistente para você pode não ser consistente para outra pessoa. Por isso nós somos pessoas que buscamos informações o tempo todo, não para nos confrontar, queridos. As informações que você busca normalmente são para assegurar de que essas posições de consistência que você se baseia nas suas decisões, naquilo que você pretende fazer, são corretas. São corretas. Nós não gostamos de ser julgados. Nós olhamos para nós com uma lupa de diminuição. Nós não gostamos de ser julgados. Mas nós observamos nos mínimos detalhes, na verdade, os defeitos das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos uma grande dificuldade, como Shaul Hachalir coloca para a gente, como um homem que se olha no espelho, não é? Você se olha no espelho, mas possivelmente durante o dia, se você convive, eu convivo com meu marido, eu vejo muito mais o rosto dele do que o meu. Eu me olho no espelho pouquíssimas vezes. Eu quero que você entenda também esse dilema da nossa autovisão. Nossos olhos, eles não são para dentro. Nossos olhos são para fora. Então, nós temos de buscar a presença da Ruach HaKodesh continuamente para que ela sonde as nossas vidas pelo lado de dentro, nos permita ver as nossas próprias vidas de um modo que o Eterno vê. Do contrário, nós vamos ter uma visão maquiada, uma visão distorcida de quem realmente nós somos. É muito importante que você tenha esse entendimento, não é? Nós agimos dessa maneira, olhando para nós com uma lupa de diminuição e uma lupa de aumento, na verdade, uma lente de diminuição para nós e uma lente de aumento para o outro, não é? E nós evitamos esse conflito interno. Para a gente, esse conflito é extremamente desagradável, e quando você lida com alguma coisa que não bate com aquilo que você formou, você entra em choque. Você entra em choque interno e você vai buscar continuamente para não entrar em conflito, não é? Então, o que aconteceu com as pessoas quando elas começaram a descobrir que o nome de Jesus não era Jesus, era Yeshua? Na verdade, o nome do Messias é Yehoshua, mas a letra Re foi removida, assim como o nome do Eterno, o nome do Sagrado Kadosh Baruch Hu, foi removido, e nós ficamos com o diminutivo desde Babel, desde que o povo de Israel foi para a Babilônia, o nome se tornou Yeshua, e esse nome chegou para nós. E quando as pessoas descobrem, olha, se o nome do meu Salvador me enganaram sobre o nome do meu Salvador, o que mais não me enganaram? E as pessoas passaram a ter um conflito, um choque acerca dessa consistência, aquilo que para eles era a coisa mais certa do universo. De repente, essas pessoas passaram a entrar em choque e perderam muito da sua identidade e da confiança, na verdade. Um processo de desconstrução da confiança.
Como que alguém pode ter alterado as escrituras? Como que alguém colocou enxertos dentro das escrituras? Como tiveram a coragem de colocar textos na Torá que não existem? Como as pessoas tiveram coragem de alterar as coisas sagradas da maneira... E como que eu vou saber agora que não alteraram tudo? Então, queridos, se você não buscar a presença da Ruach HaKodesh, você sempre vai estar nesta confusão. E a sua confusão não vai ser só enquanto as Escrituras e ao próprio Eterno, não é verdade? Você também vai estender isso para todos os seus relacionamentos. Se as pessoas não condizerem aquilo que você tem como expectativa da sua consistência, pronto, aquela pessoa não te serve mais. Você precisa descartá-la. E assim nós vamos descartando. Descartando pessoas, descartando as Escrituras e descartando o próprio Eterno. E, lamentavelmente, a nossa salvação. Não é? Quando nós buscamos a consistência de alguma coisa segundo aquilo que nós temos como padrão, e quanto mais consistente for o seu paradigma, vai ser muito mais difícil você alterar isso, muito mais difícil. Então, por isso, queridos, eu não posso ter um paradigma em relação à minha relação com o Eterno, eu estou sendo redundante, não é? Mas no meu relacionamento com o Eterno, o meu relacionamento com a Ruach HaKodesh, o meu relacionamento com Mashiach ben Davi, eu não posso ter uma relação que passa por um paradigma. Eu preciso ter uma relação fatual, que ninguém possa remover isso de mim. Porque todas as outras coisas podem ser removidas. Tudo vai passar, com exceção aquilo que o Eterno mandou para nós, não é? Eu vou dar um exemplo, claro, eu espero que ajude você de alguma maneira, não é? Sobre o que é um paradigma, o que é essa consistência que nós formamos, tá bom? Então, imagina você está num trânsito lá, está passando, falei até com meu marido, vou usar Ferrari, amor, pode ser? Que é um carro que todo mundo fala, não é? Você está lá no trânsito, lá na Avenida Paulista, tem um monte de farolzinho, né? Você passa um, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro. E de repente você vê na sua frente uma Ferrari linda, uma Ferrari linda, e você olha a pessoa que está dirigindo, ela está pilotando aquela Ferrari, é uma pessoa aparentemente muito bem vestida, ele já coloca o braço assim na janela e você vê que está com um relógio de ouro ali, ou enfim, o que quer que seja. E você percebe, ali está uma pessoa de uma condição social elevada, não é? E aí o que acontece? Naquelas paradinhas Paulista lá parada mesmo também, na hora do rush, aí aquele homem vê que uma senhora que estava atravessando a rua teve os seus pacotes, no sinal do pedestre, os seus pacotes caíram, rasgaram e caíram as coisas que ela estava carregando naquela sacola das suas mãos. E aquele homem prontamente desce do seu veículo, faz um sinal com as mãos para, dizendo às pessoas que não avancem, e ele vai e pega todas aquelas coisas, e você pode ver a roupa que aquela pessoa está vestida. Gente, que terno! Olha o sapato deste homem, olha como ele está vestido tão elegantemente, não é? E olha, a educação, o cuidado dele com aquela senhora de idade, e ele continua fazendo, ao passo que ele vai pegando as coisas, outras pessoas também chegam para ajudá-lo, outra já chega com uma sacola para colocar aquelas coisinhas que aquela senhorinha tinha perdido ali naquela faixa de pedestres, e ele continua fazendo sinal com a mão para que o trânsito fique parado enquanto ele está dando aquela assistência àquela senhora, e você está olhando ali, você está do lado do veículo dele, assistindo toda essa cena, você está ajudando inclusive a segurar o trânsito junto com ele. Uma admiração intensa surge no seu coração. Aquela pessoa extremamente educada, um homem polido, muito bem vestido, não é? E você, na hora que ele abriu o carro, você vê que ele estava ouvindo, inclusive, uma sinfonia. Estava ouvindo a oitava de Beethoven, não é? Olha a instrução que esse homem tem. E a educação ao ponto da sensibilidade, de ver uma situação como essa e descer daquele veículo prontamente para ajudar aquela senhora de idade. E aí a admiração, evidentemente, já
você está com alguém no veículo, você fala, poxa, olha, nós carecemos de modelos como este, nós carecemos de pessoas assim. Nossa São Paulo precisa de pessoas assim. E o farol segue e aquela admiração cresce. Como que pode, não é? No meio da semana, uma pessoa se preocupar com outra pessoa, uma pessoa que tem uma condição financeira aparentemente elevada, e na outra paradinha do farol, você até olha para fazer um aceno, como um agradecimento por existir uma pessoa assim, e naquele momento você vê que ele está distraído. Está distraído no farol, o farol fechou novamente e com o dedo dentro do nariz generosamente, não é? Então aquela pessoa polida que ajudou a senhorinha, que segurou o trânsito, que você teve uma admiração tão grande, ele está ali generosamente com o dedo dentro do nariz e você olha aquilo estarrecido. Olha, como que pode uma coisa dessa, não é? E você agora não vai mais congratulá-lo pela benesse que ele fez para a senhorinha, não é? E aquelas roupas já não parecem, mas será que aquele homem é dono mesmo dessa Ferrari? Ele pode ser um empregado e ele pode ter pego a roupa de alguém, não é possível, esse relógio pode ser roubado, não é verdade? Olha, e será que ele não estava usando aquele momento, será que aquela senhorinha, olha, ela parecia ter posses, hein? Será que ele não roubou alguma coisa dela também, não é verdade? Queridos, a desconstrução do pensamento, ela ocorre muito rapidamente, e nós passamos a criar novos processos para ter uma consistência que associe a essa pessoa, ela é nojenta. Essa pessoa é nojenta. Porém, você foi para casa depois daquela situação conflitante, não é? De uma admiração e uma desadmiração tão rapidamente, aconteceu tão rápido que você nem viu. Como é que pode? Foi entre um farol e outro. Eu tinha um pensamento acerca daquela pessoa há um farol atrás, não é? Agora eu já tenho outro pensamento. Será que ele levou alguma coisa da senhorinha? Não, não é possível, não é possível, não é possível. E você chegou em casa, não é? E você encontra lá o seu filho adolescente estatelado no sofá, colocando o dedo generosamente dentro do seu nariz. E você olha e fala assim, menino, menina, vai já para o banheiro lavar a sua mão, lava a sua mão agora, porque daqui a pouquinho nós vamos jantar. Que coisa feia que você está fazendo, não? Vamos logo. E acabou, queridos, vocês nem vão pensar naquilo. Você não vai ficar lembrando que o seu filho estava com o dedo no nariz, sentado no sofá, cutucando lá, não é? E fazendo talvez a bolinha, que a mesma bolinha que o motorista da Ferrari fez, mas agora o seu nível de exigência não é tão grande. Afinal de contas, você mesmo coloca o dedo no nariz, não é verdade? Mas você procura fazer isso quando ninguém esteja vendo. Essa questão que é chamada por muitos de dissociação cognitiva, não é? Onde você pode ser extremamente rígido com alguém que você não conhece, mas extremamente flexível com as pessoas que te são próximas e fazem a mesma coisa. E quando não, você mesmo pode ter alguma coisa te incomodando no nariz, ir lá num cantinho, não é? E você mesmo pode estar tentando tirar também as caquinhas, não é verdade? Essa questão, queridos, trata a hipocrisia muito claramente. A hipocrisia, ela é uma prática social. A hipocrisia é algo que está incrustada nas nossas vidas. E a hipocrisia destrói relacionamentos, a hipocrisia destrói destrói a estrutura social, destrói a vida de pessoas, porque o crivo que você vai utilizar com relação à vida de outra pessoa implacavelmente
dentro do seu conceito, do seu parâmetro mental, não é o mesmo que você apresenta em relação aos seus, aqueles que você chama de amados, não é? Matitiago, Mateus 5:7, vai aparecer uma mensagem de Mashiach Yeshua maravilhosa, onde ele usa novamente a palavra hipócritas. Bem profetizou Ishaiah a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são meros preceitos de homens. Então, o que aconteceu é que foram criadas tantas leis em volta da Torá, tantas leis que o Eterno não deu, que algumas delas chegam a ser contraditórios até com o próprio mandamento de Hashem. Ao ponto de um judeu perguntar quem é o meu próximo, ou seja, o meu próximo não é aquele que está acessível. O meu próximo é alguém que eu queira decidir que aquele é o meu próximo para que eu possa praticar a Torá. Doloroso, mas é verdadeiro, não é? Eu queria falar acerca de Noam Chomsky. Eu procurei trazer alguns contextos importantes para você. Ele é um linguista, filósofo, sociólogo, é um cientista cognitivo, e ele define a hipocrisia como a recusa de aplicar a nós mesmos os mesmos valores que aplicamos aos outros. A hipocrisia é um dos maiores males do comportamento social humano, que promove a injustiça como a guerra, as desigualdades sociais, num quadro de auto-engano que inclui a noção de que a hipocrisia em si é um comportamento necessário e benéfico humano e da sociedade. Então, queridos, quando eu cito Noam Chomsky, não quer dizer que eu concordo com tudo que ele apregoa, mas eu gosto muito da maneira que ele apresenta a hipocrisia, porque Mashiach Yeshua vai tratar em Matitiago 22:17, dize-nos, pois, que te parece? É lícito ao homem pagar tributo a César ou não? Yeshua, porém, conhecendo-lhes a malícia. A hipocrisia está associada à malícia, queridos. Que coisa terrível. É onde você vai ter processos de provar para os outros que a tua dúvida vale a pena ser compartilhada, não é? E Mashiach diz o seguinte: por que me experimentais, ó hipócritas? Mostrai-me a moeda de tributo. Então lhe trouxeram um denário, e ele lhe perguntou: de quem é essa efígie na inscrição? Responderam-lhe: a de César. Vocês conhecem isso? Então disse: dai, pois, a César o que é de César, e dai a Elohim, a autoridade máxima, ao Eterno, o que é do Eterno. E ouvindo isso, então as pessoas ficaram: é melhor a gente não continuar mais falando com ele nada sobre esse conceito, não é? A questão que eu e você temos de discutir é por que Yeshua chamou essas pessoas de hipócritas, por que ele as chamou com esse termo pejorativo, não é? É porque ninguém ali queria pagar tributo a César, queridos. Nós estávamos num momento, ninguém faria uma pergunta dessa. A pessoa, ela não faria uma pergunta, queridos, se ela... É como quando alguém me pergunta se a Tzedakah é para o nosso tempo, ou pessoas aí que questionam, enfim, os mandamentos de Hashem, os mandamentos foram alterados, não é? É impressionante como as pessoas deixam de receber o bem por descumprir o que o Eterno ordena, mas a pessoa só faz uma pergunta quando ela realmente não quer fazer aquilo, queridos. Esse contexto de lidar com uma pergunta como essa é uma pergunta dissociativa, é uma pergunta que a pessoa ela não quer fazer, ela não vai fazer, e ela está fazendo uma pergunta apenas para colocar a outra pessoa numa condição vexatória, extrema. O desejo daquelas pessoas era expor Mashiach Yeshua ao descrédito e à vergonha, não é? Há pesquisa que constatam que nós nos consideramos mais capazes do que os outros, nós nos consideramos mais honestos do que os outros, nós achamos que temos o poder de agir, de realizar coisas sozinhos, e todas essas coisas não são verdadeiras, queridos. Há pessoas muito mais capazes do que nós, há pessoas muito mais honestas nos seus empreendimentos do que jamais nós podemos alcançar. Mashiach Yeshua é uma pessoa
correta em tudo que ele faz, em absolutamente tudo que ele faz. Se nós então formos criticados, queridos, a crítica ela gera na nossa afirmação, naquilo que nós queremos reafirmar continuamente, ela gera a tal da inconstância para o piloto do elefante. Então, se alguém vem fazer uma crítica sobre as nossas vidas, o piloto do elefante vai acabar ficando em conflito, não aceita a crítica, vai criar vários processos racionais, e enquanto o piloto deixa de cuidar dos processos emocionais, o elefante vai agir por si. Eu gosto muito de um filme que nós temos aí disponível, esqueci agora o nome, é sobre os sentimentos, é a continuidade da diretoria, mas eu esqueci agora realmente o nome do filme. Estava disponível aí, inclusive no YouTube. Vale a pena você assistir o filme, porque ele trata justamente do contexto de as emoções nossas ficarem completamente sem controle. Eu vou ver se eu pego o nome do filme e deixo aí no descritivo do vídeo para vocês. Vale a pena você assistir, vale a pena mesmo você assistir, não é? E o que ocorre é justamente quando nós lidamos com a crítica, é que nós vemos quão infantis nós estamos ainda com relação à nossa racionalidade. Quando há uma crítica, esse piloto do elefante, antes de atingir a emoção, ele vai proteger as emoções, e a primeira coisa que o piloto do elefante vai fazer é acusar outra pessoa. Ele é incapaz de conseguir corrigir os seus processos. Ele é incapaz de compreender que aquela crítica é para que ele possa melhor conduzir o elefante. A pessoa, quando ela recebe uma crítica, antes que atinja a emoção, ela pega a sua razão, todas as lembranças que ela tem do outro, e ela atira, ela quer que a pessoa pare. Não confronte as minhas certezas, não confronte quem eu penso que sou, não confronte, eu sou uma pessoa muito boa e eu sou muito melhor do que você, porque você fez isso. Esse é um momento muito doloroso de pessoas que não se permitem ser tratadas. Não é? Não tem nada a ver com a questão, a pessoa vai tratar de assuntos que não tem a ver com aquele contexto. A pessoa está falando de coisa, está acontecendo uma situação, a pessoa chega e fala, olha, você está muito esquecido, você está esquecida, e a pessoa vira para outra e fala, então, mas no ano passado você também não, ou seja, além de reforçar que ela não esqueceu, ela vai apontar para o outro que o outro esqueceu, e não tem nada a ver com o assunto que está sendo tratado, nada a ver com o assunto que está em baila. A pessoa vai agir da maneira, não mexa no meu queijo. Não mexa no meu queijo. Não é? Lucas 6,42 diz, como poderá dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, sendo que tu estás com uma trave no teu, não é? Está com uma farpa no seu olho, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar então o cisco que está no olho do teu irmão. É muito fácil nós olharmos um cisco quando nós estamos com o espinho encravado no nosso próprio olho. Todos olham muitas vezes e veem alguma coisa em nossa vida e que nós podemos não nos permitir ser tratados. Eu e você podemos fazer isso. Esse fato de olhar com uma lente de diminuição para nós mesmos, olharmos no espelho apenas 1, 2, 3 vezes ao dia, mas olharmos para o rosto de todos o dia inteiro. Isso cria em nós uma grande hipocrisia, porque nós não podemos nos ver, exceto pelos olhos do outro. O outro, por meio do seu olhar, é um espelho para nós. E é por isso que as pessoas não se olham nos olhos, não é? Ela não quer se ver.
ela não quer se ver. Ela não quer olhar o que ela precisa mudar. O desvio do olhar trata justamente disso. Eu não quero me ver. Eu não quero me ver refletido em você. Eu sou diferente de você. Não é? Então, é importante nós termos entendimento de como o Mashiach trata sobre isso. Quanto mais distante a pessoa estiver de você, mais fácil vai ser você julgar. Vai ser mais fácil você puxar a alavanca, você apertar o botão da caixa, não é? Quanto mais distante a pessoa, eu não conheço, não sei do que se trata, vai ser mais fácil você sacrificar aquela pessoa. As redes sociais, hoje, ela é essa alavanca, queridos. Ela é o botão da caixa. As pessoas, elas falam das pessoas o que elas não falariam na presença delas. Elas tecem comentários maldosos que elas não fariam. Eu já vi aqui, queridos, namoros sendo terminados via mensagem de áudio, não é? Eu já vi, imagina um negócio desse, queridos. Porque talvez se a pessoa visse a outra, ela não teria coragem de fazer, não é? Se a pessoa estivesse olhando nos olhos da outra, ela veria que ela tem o que ser mudada. Ela estaria aberta à mudança, por causa que ela olharia dentro dos olhos do outro. As relações são impessoais, então é muito fácil puxar a alavanca e determinar que o outro morra. E as redes têm feito isso. Nós não podemos nos subjugar a deixarmos de ver que aquela pessoa que está do outro lado é um ser humano como eu e como você, não é? Eu vejo aqui, queridos, pessoas feridas com julgamentos cruéis, implacáveis, calúnias, queridos, coisas terríveis que a pessoa não faria se estivesse na frente do outro. Esses mecanismos vieram para destruir as pessoas, coisas agressivas, coisas inverídicas. A pessoa nem pensa aquilo, mas naquele momento ela simplesmente lança. Quanto mais próximo nós estivermos de alguém, mais dificuldade nós vamos ter de empurrar ele no trilho. O Eterno não tem chamado a gente para estarmos com alavancas nas nossas mãos. As nossas mãos foram feitas para abraçar, para levantar, para sarar, para cuidar. As nossas mãos, elas não foram feitas, queridos, para digitar inconstantemente, tecer coisas malignas, destruir a vida de pessoas por meio de um mecanismo, de um elemento, de uma máquina. Nós precisamos, queridos, eu particularmente tenho pedido a todos que oram, não é? Nós precisamos educar nosso elefante. Esse elefante, essas emoções, nós precisamos aprender a olhar para nós e enfrentar esse elefante. Nós somos os únicos que podem mudar a condução desse elefante. As nossas ligações com todas as vidas, queridos, são emocionais. Então é muito importante que nós tratemos das emoções, ao passo que as pessoas fecham os seus corações. Meu sofrimento é por não quero aprender a fechar. Eu não quero aprender isso, queridos. Eu não quero. Mas isso me traz um prejuízo muito grande. Eu estar ligada dessa maneira às vidas me traz um prejuízo muito grande. Me traz noites sem dormir, me traz intempéries, me traz problemas, me traz baixa resistência. São coisas que eu preciso tratar. Eu não quero aprender a não amar. Eu não quero aprender isso. Eu não quero aprender a olhar para uma pessoa somente quando ela me serve, quando ela me é útil. Eu tenho de olhar para cada vida sempre valorizando o que eu posso ser útil nessas vidas. Aqui nós temos um staff, queridos, que vocês mal conhecem quem são. E esse staff, ele segura muita coisa dentro desse ministério. O Eterno usa essas vidas para segurar as coisas nesse ministério. E eu vejo muitas vezes,
o quanto eles são sobrecarregados, o quanto eles são opressos por causa dos ataques de coisas sem sentido, porque eles estão edificando vidas, eles estão edificando almas. Yeshua não deseja que nós mantenhamos o nosso pacto com a hipocrisia. Lucas 12:54 disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo vocês dizem, vem a chuva, e assim acontece. E quando vocês veem soprar o vento do sul, vocês dizem haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, mas não sabem discernir os tempos. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolhe à prisão. Eu digo-te que não sairá dali até pagares o último centavo. Queridos, o Eterno tem o desejo sobre a minha vida e sobre a sua vida, que nós não venhamos a ter pendências nesta terra, que nós possamos fortalecer aquilo que o Eterno tem para mim e para você, fortalecer as nossas almas, nossos espíritos e conseguir controlar as nossas emoções, que têm sido a causa de muitos pecados, e ela pode ser dominada se você se permitir ser confrontado. Nós precisamos uns dos outros, queridos. Nós precisamos aprender que o confrontamento, um amigo que afia o outro amigo, esse amigo realmente quer o bem. Quando nós somos tratados, queridos, é somente para que nós possamos viver uma novidade de vida que vale a pena. Tá bom? O tempo voou, é difícil tratar de tudo isso. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós pedimos a Ti, Senhor, ajuda-nos a lidar com as nossas emoções. Não permita que a hipocrisia tome conta dos nossos corações. Não nos deixe, Pai, seguirmos num caminho de julgamento sobre a vida de outras pessoas. Mas antes que nós julguemos a nós mesmos, nos ajude, Pai, se nós julgarmos a nós. Nós temos um fiel defensor, um advogado genuíno ao Teu lado, para nos defender. Mas se nós seguimos a nossa vida defendendo nossos pontos de vista, achando realmente que não devemos dar oportunidade para que outra pessoa explique o que vive, o modo que vive, Pai, certamente nós já teremos sido sucumbidos, Pai. Tenha piedade, tira de nós, arranca essa hipocrisia. Nós dependemos totalmente de Ti. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Queridos, beijos no coração, fiquem na Shalom do nosso Pai.